E aí, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a hora que vocês vão assistir, tá? Na aula de hoje, a gente vai revisar todos aqueles conceitozinhos massa, de volume e capacidade, regra de três simples e regra de três composta, tá? Para garantir que a gente evolua, cresça, aprenda bastante e detone na província, tá? Então, ó, fiquem calmos, tá? Fiquem muito calmos. Peguem o material de vocês, módulo, caneta, borracha, tudo o material que vai dar esse suporte para vocês assistirem a aulita de hoje. E vamos começar. Bota a mãozinha no peito e vai. Redinalva, a culpa é toda sua. Se você tiver Edinalva, por que vocês moram na rua? Vamos lá? Material de matemática na mesa. Hoje é revision. Se ele é assim. Enfim, se não for assim, finge um que é. Até porque é matemática, né? Nem inglês não. Então, let's go. Beija no biguinho, beija a barriguinha. Fiquei com vontade de te beijar na bochechinha. Beija no biguinho, beija a barriguinha. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Ô chiquinha do balaio, seu piti você me dá. Sua mãe não chega não, e o seu pai também não. É atrás da bananeira, é em cima do sofá. Então toma que lá vai um beijinho pra danar. Beija no biguinho, beija a barriguinha. Beija na cintinha, da marca da tanguinha. Beija no biguinho, beija a barriguinha. Fiquei com vontade de beijar na bochechinha. Beija no biguinho, beija a barriguinha. Fiquei com vontade de... Direto. Então vamos lá, vamos ao que interessa. A questão diz assim, ó. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Em quantos dias 20 operários, trabalhando 5 horas por dia, poderiam fazer a mesma casa? Conforme você já estudou em regra de 3 simples, a nossa primeira análise é feita em cima das nossas grandezas ou em cima das nossas incógnitas. Vamos lá. As variáveis, né? Estamos aí, ó. Dias, operários e horas. Beleza? De posse disso, o que você vai fazer? Vamos lá. Vou fazer aqui e aí depois eu trago a questão novamente. Vamos lá. A primeira coisa é chamar o seguinte. Nós temos operários. Vou chamar assim, tá bom? Operários. Dias, operário, dias e horas. Essas são as nossas grandezas. Operários, dias e horas. Então vamos voltar para a questão rapidamente. Uma casa é construída em 6 dias por 20 operários. Então vamos preencher. 6, 20 operários. Que trabalham 9 horas por dia. 9. Beleza? Em quantos dias 12 operários... Então vamos lá. 12 operários. Dias é o que ele quer saber. Trabalhando 5 horas por dia poderiam fazer a mesma casa. Então, 5 horas. A nossa incógnita, nesse caso, a ser descoberta, vamos chamar aqui X, e é uma relação de dias. Vamos interpretar a questão rapidamente? Lembrando que no Enem é assim, galera, você tem que interpretar todas as questões, olha. Então ele fala assim, uma casa é construída em 6 dias por 20 operários que trabalham 9 horas por dia. Tranquilo, né? 6 dias, 20 operários e 9 horas por dia. Só que agora ele vai diminuir o número de operários, vai diminuir a hora e quer saber o número de dias. Significa esse número de dias o quê? Vai aumentar. Entendeu a lógica? Se em 6 dias com 20 operários trabalhando 9 horas, só que agora ele vai diminuir o número de operários e diminuir o número de horas. Logo vai aumentar o número de dias. Então a gente tem que agora aqui fazer a marcação de setas. Então vai ficar assim, ó. De 6 para x vai aumentar. 12 para 20 é sempre do menor para o maior. E 5 para 9.
Beleza, chegamos a esse ponto. Agora você deve estar se perguntando, meu Deus, ferrou, como que eu vou fazer para resolver isso? Toda vez que você tiver, prevalece sempre quem tem a incógnita. Quem tem a incógnita, continua. Quem não é incógnita, vai ter que mudar de posição. Mudando de posição para a gente resolver o nosso problema. Então aqui vai ficar, olha, 12 por 20, 6 por x e 5, 9. Vamos agora montar a nossa equação. Quem nós queremos descobrir? X. Se nós queremos descobrir x, vai ficar assim, ó. Nós isolamos essa parcela. Então ficou 6x é igual 12 sobre 20 vezes 5 nono. É assim que se resolve essa questão, tá, pessoal? Nós pegamos... Então, o passo a passo é, nós pegamos esse camarada, que é quem eu quero descobrir, e isolamos. Como é composta, se você lembrar das funções compostas, ou seja, se você já estudou, se não estudou lá na frente, você vai entender um pouquinho isso nas funções. Você vai ver que a matemática está conversando sempre. Esses dois caras que restaram, eles vão fazer um produto, tá bom? Eles vão realizar um produto, realizando o produto, nós vamos resolver a nossa função. Então, reescrevendo, nós temos 6 sobre x é igual 12 vezes 5 equivale a 60. 20 vezes 9, 180. Beleza, chegamos na nossa distribuição agora de regra de 3 composta. Ela virou uma regra de 3 simples. Como você já estudou, vamos fazer aqui o famoso cruz-credo para achar quem? X. Então, vamos achar x. X vai ser encontrado da seguinte maneira, né? Então, ficou 60x é igual a 6 vezes 180. Dando continuidade. Então, nós temos 60x, que é 6 vezes 180, vai nos apresentar o valor de 1080, beleza? Nós queremos encontrar x. Se queremos encontrar x, ele tem que ficar o quê? Sozinho, solitário. Então, nós temos que x é igual a 1080 por 60. Tem um zero aqui e tem um zero aqui. Eu corto esses caras. Então, vai ficar 108 dividido por 6. 108 dividido por 6 vai nos apresentar o valor 18. Então, quem é esse 18? São justamente o número de dias que 12 operários, trabalhando 5 horas por dia, vai terminar a mesma casa, sendo essa a solução do nosso problema, da nossa regra de 3 composta. Então é isso, pessoal. Vocês entenderam? Se tiver dúvida, nos enviem dúvida, tá bom? Então aguardo vocês até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau! Esses exercícios são simples, mas deixa eu te falar, no Enem também aparece muito exercício simples e muitas pessoas perdem, erram as suas questões. Então, fiquem atentos e, acima de tudo, nos escrevam, nos enviem suas dúvidas, porque nós vamos fazer aulas somente para os assinantes. Então, vamos lá, olha só. A questão diz assim, eu comprei 5 metros de corda por R$40, quanto pagarei por 14 metros? Primeira coisa, quais são as unidades que nós vamos trabalhar nesse caso? Veja, 5 metros e valor, né? Estamos falando de valor aqui. Então, nós vamos separar da seguinte maneira. Nós vamos chamar aqui de metros. E aqui nós vamos chamar de valor. Tá bom? Então, metros. 5 metros. Beleza? 5 metros você pagou quanto? 40. Beleza? E agora ele quer saber 14 quanto? 14 metros. Vai pagar quanto? Não sei. E aí gera a nossa primeira incógnita, que é a x. Que é o x, que representa uma incógnita. Nós queremos descobrir qual valor está aqui dentro desse x. Só que quando a gente faz regra de 3, nós queremos saber se essa grandeza é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Como é que nós fazemos? Nós vamos pegar e vamos fazer uma seta do número menor para o número maior. Isso é um macete, tá? Então aqui, ó, do número menor para o número maior. Então,
a questão é, olha só, comprei 5 metros de corda por R$40. 14 metros vai ser além de R$40. Então eu já sei que esse número aqui é um número maior que 40. Porque se 5 foi 40, 14 metros vai ser muito mais. Então a gente vai botar essa setinha aqui, ó, para baixo, porque esse X é um número maior que R$40. O que nós fazemos depois disso? Nós vamos tratar da seguinte maneira. Preste atenção, nós vamos fazer assim, ó. Deixa eu trazer aqui para o lado. Vai ficar assim, ó. 5 sobre 14 é igual a 40 sobre X. Tranquilo? Nós vamos escrever em termos de razão. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer um famoso esse multiplica com esse, que é igual a esse multiplicando com esse. Algumas pessoas chamam isso de cruz credo. Se é assim que você entende, está ótimo. Então nós vamos ter assim, olha. 5 vezes x é igual a 14 vezes 40. 14 vezes 40 nos apresenta o valor de 560. E aqui nós temos 5 vezes x. Certo, pessoal? Quem nós queremos descobrir? Queremos descobrir o valor x. Não é isso? Se nós queremos descobrir o valor x, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Isso. Agora está certo. Nós queremos descobrir o valor x. Se queremos descobrir o valor x, significa que ele tem que ficar sozinho. Tá? Não pode estar acompanhado de ninguém. Então ele tem que ficar sozinho. Se ele tem que ficar sozinho, ele vai ficar aqui, ó. X. 5 está multiplicando x? Tá. Então ele passa para o outro lado o quê? Dividindo. 560 dividido por 5 nos apresenta o valor 112. Então, 14 metros são equivalentes a 112 reais. Então, essa seria a sua resposta desse primeiro exercício de regra de 3 simples. Vamos para o segundo. Segundo exercício, fala assim, olha. Com 12 operários, podemos construir um muro em 4 dias. Quantos dias levarão 8 operários para fazer o mesmo muro? Primeira pergunta, quais são as grandezas? Operários, 12 operários, e dias, 4 dias, beleza? 8 operários e... Ele quer saber quantos dias, certo? Então, as grandezas que nós vamos trabalhar são operários e dias. Então, vamos montar aqui, vou chamar de operários, vou reduzir para e dias. Separamos aqui. Agora vamos jogar os valores ali. Nós temos 12 operários em quantos dias? 4 dias. Beleza? 8 operários em quantos dias? Aí gera a nossa incógnita. Em X dias. Então vamos agora interpretar esse exercício que é simples. O exercício diz assim, ó. Com 12 operários podemos construir um muro em 4 dias. Beleza. Agora, com 8 operários, será em menos de 4 dias? Não. Se em 12 eu faço em 4 dias, com 8 operários tem que ser mais de 4 dias. Lembra que nós escrevemos sempre assim, ó, do menor para o maior? Então, tá assim, ó. Que tipo de grandeza é essa? Diretamente ou inversamente proporcional? Inversamente proporcional. Então, quando torna-se inversamente proporcional, nós vamos reescrever da seguinte maneira. Atenção aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Ela vai ser escrita assim, ó. 8, 12, 4 e x. Nós invertemos para que todas as grandezas fiquem na mesma proporção e eu consiga aplicar lá a distribuir, ou seja, o cruz credo, aquele x que nós fizemos. Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, você já sabe o que fazer. Então vamos lá. 8 sobre 12 é igual a 4 sobre x. Vamos pegar e vamos fazer isso aqui. Beleza? Depois disso, o que nós temos? Nós temos 8x é igual a 12 vezes 4. Quanto que é 12 vezes 4? 12 vezes 4 é igual a 48. Nós temos aqui 8x, certo? Quem nós queremos encontrar, mais uma vez, é a nossa incógnita x e ela tem que ficar o quê? Solitária, ela tem que ficar sozinha, ela não pode ficar acompanhada de ninguém. Então,
a nossa função, o nosso x vai ficar da seguinte maneira. X é igual a 48 por 8. Quanto que é 48 dividido por 8? 6. Então, x é igual a 6. Então, o que, que nós concluímos? Que com 8 operários, o muro vai ficar pronto em 6 dias. Tranquilo? Essa é uma questão onde vai falar sobre as grandezas inversamente proporcional. Vamos para mais uma. Essa questão diz assim, uma roda, questão bem clássica essa aqui, bem parecida com as questões de física. Diz assim, ó, uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Quais são as grandezas? Você já sabe, ó, você já entendeu, 80 voltas e tempo, minuto. Vamos lá? Vamos direto então. Voltas, vou chamar de tempo, tá? Minutos, 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas ele quer? X em 28 minutos. Beleza? Então, olha só, nós já temos que a representação é feita assim, ó. Certo? Tudo tranquilo aqui? Então, nós temos também que se dá 80 voltas em 28 minutos, nós sabemos que em 28 minutos, 80 voltas em 20 minutos, nós sabemos que em 28 minutos ele vai dar mais de 80 voltas. Então, essa grandeza... Que tipo de grandeza é essa? Escreva aí nas suas anotações. Grandeza diretamente proporcional. À medida que uma cresce, a outra cresce na mesma proporção. Então, vamos lá. Ficou 80 por x é igual a 20 por 28. O que nós vamos fazer? Vamos pegar e vamos fazer o cruz credo, a fim de encontrar nosso valor de x. 20x é igual a 28 vezes 80. Certo? Quanto que é 28 vezes 80? 28 vezes 80 é igual a 2.240. Então, vamos lá. 20x é igual a 2.240. Tranquilo? Quem eu quero deixar sozinho? O meu x. Se eu quero deixar o x sozinho, o que eu vou fazer? X é igual a 2.240 dividido por 20. Tem zero em cima, tem zero embaixo. Eu corto. Dividindo 224 por 2 vai nos apresentar 112, sendo essa a resposta. Ou seja, quantas voltas em 20 minutos? Essa roda vai dar em 28 minutos. 112 voltas. Tranquilo, galera? Vamos para mais uma, para nossa última. Alguma dúvida, algum problema? Entre em contato conosco. Aqui diz o seguinte, com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Então você já entendeu, você já sabe como resolver. Estamos falando de 8 eletricistas, são as unidades, e dias, tempo. 6 eletricistas, e ele quer saber quantos dias. Então vamos lá. Quais são as unidades que nós vamos escrever? Vou botar aqui, ó. Isso aqui representa eletricista e vou botar dias, né? Então vamos lá. O que aconteceu? Eletricista. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em quantos dias? 3. Quantos dias levarão 6 eletricistas? 6x. Vamos apresentar agora a nossa setinha para saber se é diretamente ou inversamente proporcional. Se em 8 dias, se 8 eletricistas fazem em 3 dias, 6 vai fazer em muito mais. Então, que grandeza é essa? Inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, o que você faz? Você pega, muda, faz assim, ó, 6 oitavos. Coloquei aqui, mas tudo bem, pessoal. 3x, certo? Quando é inversamente proporcional, você vira ela, tá bom? Para quê? Para que elas fiquem na mesma proporção e você possa aplicar a técnica. Então, vai ficar, ó, 6 sobre 8 é igual a 3 sobre x. Vou multiplicar, você já sabe como faz. Então, vai ficar 6x é igual a 8 vezes 3. Tranquilo? 6x é igual a 24.
quero deixar o x sozinho, então vai ficar x está multiplicando, passa dividindo. 24 por 6. Quanto que é 24 dividido por 6? Nos apresenta o valor 4. O valor encontrado foi o valor número 4. E a nossa resposta para 6 eletricistas vai terminar o seu serviço, a instalação de uma casa, em 4 dias. Então, pessoal, é isso. Foram aí as apresentações da regra de 3 simples, 4 exercícios. Esse exercício já é o fundamental para você dominar. Se você conseguiu refazê-los e entendê-lo, tá tranquilo, vamos para a próxima etapa, porque nós estamos nos preparando para o Enem. Se tiver dúvidas, sabe com quem entrar em contato. Valeu a todos vocês, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Me fere, me risca. Chama! Me fere, me risca, tremor, me foge, me alimenta. Não sabe que já me conquistou e agora estou sofrendo. Aqui é um paralelepípedo reto retângulo, é isso aqui, ó, mais ou menos. Contém suas faces, tá bom? Suas faces, a 1, 2, 3, outra lá atrás, 4, 5, 6. E se você observar bem, contém aqui, ó, ângulos retos de 90 graus. Em todos os seus cantinhos contém ângulos retos de 90 graus. Todo lugar que você olha possui ângulo reto de 90 graus, por isso que é chamado de paralelepípedo reto retângulo. Por que retângulo? Porque não é quadrado. Isso aqui é chamado de face, de face, de face, 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 tá bom? E não é quadrado, é retangular com ângulos retos de 90 graus. O que é ângulo reto de 90 graus, Marcão? Se você utilizar o eixo Y e o eixo X, eles formam 4 ângulos retos de 90 graus. São perfeitos aqui, ó, tá bom? Parede da casa, piso da casa, ângulo de 90 graus, são perpendiculares. Esta reta aqui, este segmento de reta é perpendicular a este, ó, forma um ângulo de 90 graus certinho aqui, tá bom? Então isso aqui é um paralelepípedo, e o paralelepípedo faz parte da vida da gente. Uma garagem onde o carro está é um paralelepípedo, uma caixinha de gelatina é um paralelepípedo, uma caixinha de palito de dente, paralelepípedo. A sala de aula onde você está, o quarto da sua casa, a sala, paralelepípedos. A caixa de sabão em pó, um pacote de bolacha de sal cream cracker, um suquinho que você toma em caixinha, você está utilizando paralelepípedo. Aquelas pedras que são colocadas em ruas antigas ou ruas exóticas, paralelepípedos também, tá ok? A gaveta da mesa, paralelepípedo. Então, paralelepípedo faz parte da vida da gente, a gente não convive no dia a dia sem um paralelepípedo, ele está em tudo, tá bom? No final eu vou deixar um paralelepípedo e fazer umas 3 perguntinhas sobre ele, tá ok? Então deixa eu pegar um paralelepípedo aqui e mostrar para vocês. E aqui está, ó, temos aqui um paralelepípedo, tá ok? Ó, você tem aqui esta parte chamada de lado e muitas vezes também chamada de face. Então temos uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces, 6 faces. A tampa também é uma face, tá ok? Os cantinhos do paralelepípedo, da mesma forma que o triângulo, são chamados de vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. Do outro lado também 5, 6, 7, 8 vértices neste paralelepípedo. E eles são retangulares, você percebe que não é quadrado. Quadrado é quando esta medida é igual a esta, mas aqui você vê que esta é um pouco maior que esta, tá ok? São retangulares, formam ângulos retos aqui de 90 graus certinho aqui, ó. Tanto aqui, aqui também forma ângulo de 90 graus. Em todo paralelepípedo temos ângulos retos de 90 graus. E o paralelepípedo, neste caso, pode ser chamado também de prisma. Isso aqui também é um prisma, tá bom? E também é um sólido, tá ok? Então a gente vai calcular o volume do paralelepípedo. E lembrando que o volume não é a quantidade de litros. O volume é dado em milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, metros cúbicos ou outra coisa elevada ao cubo. Não é litros, tá bom? Então vamos continuar. Então agora já sabemos o que é um paralelepípedo. No começo, olha só, você tem aqui uma dimensão. Você mede daqui para cá, pode te dar tantos metros, tantos centímetros, tantos milímetros. Tá ok? Metro. E o metro é elevado a 1, porque qualquer coisa elevada a 1 é ele mesmo. Então o metro é elevado a 1. Se você pegar esta mesma medida que aqui está
e aí traçar uma nova medida aqui, ó, duas medidas, você terá agora duas dimensões. Isso aqui é uma dimensão, é um comprimento, uma dimensão, é uma aresta. Isso aqui é uma aresta do paralelepípedo, outra aresta, outra aresta, outra aresta, outra, tá bom? Um monte de arestas. E também são dimensões, são medidas, né? Então você pega esta dimensão e esta dimensão, você calcula a área. E a área é dada ao metro ao quadrado, porque uma dimensão, duas dimensões, metro ao quadrado. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Isso aqui é a famosa geometria plana, porque você só tem uma face aqui, ó. Então a geometria plana é um plano, é como se fosse essa folha que estamos trabalhando aqui. E na nossa aula de hoje vamos trabalhar com três dimensões. Temos esta, que aqui está, uma dimensão. Esta, que aqui está, duas dimensões, e a terceira dimensão, que é a profundidade. É como se estivesse aqui, ó, uma terceira dimensão, por isso que é tridimensional, tá bom? Três dimensões. Para calcularmos a área, para quem acompanhou minha aula sobre área, você vai calcular apenas isso aqui, ó, só a medida desta, vamos supor que seja uma parede. Para calcular a medida de uma parede, você utiliza duas dimensões, normalmente é base vezes altura, né, que te dá metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim por diante. E aqui não será metro cúbico, porque temos três dimensões, uma, duas, três dimensões, então metro cúbico, tá ok? Vamos medir, então teremos aqui, ó, aqui vai ser o nosso comprimento, a nossa largura e a nossa altura, três dimensões. Marcos, mas um paralelepípedo ele contém várias dimensões. Eu percebo aqui que nós temos várias dimensões em um paralelepípedo. Só que é o seguinte, as outras dimensões são repetidas. Por exemplo, vamos pegar esta medida, que é o nosso comprimento, esta medida, que é a nossa altura, que ali está, e esta medida, que é a nossa largura. Por exemplo, vamos pegar esta medida, aqui é o comprimento do nosso paralelepípedo, vamos pensar em um aquário, aqui é o comprimento dele, então é uma dimensão, é uma medida, tá bom? Um comprimento é a medida de uma das arestas. Agora, dependendo do seu ponto de vista, isso aqui é a largura, tá bom? A largura do nosso paralelepípedo é a segunda dimensão, uma dimensão, duas dimensões. E aí vamos pegar uma terceira dimensão, uma terceira medida que é a altura, tá ok? Então temos comprimento, largura e altura. Se você pensar bem, estes três comprimentos, essas três dimensões, tridimensional, elas se repetem. Por exemplo, este comprimento ele está aqui, a medida será a mesma daquela medida, será a mesma daquela medida e será a mesma daquela medida. Então são quatro medidas iguais, então a gente pega uma medida para fazermos as contas sobre volume. Se você pegar esta medida aqui, ó, esta medida será a mesma desta medida, será a mesma daquela medida e a mesma desta medida. Elas possuem a mesma medida, tá bom? Se você pegar esta medida, esta terá a mesma medida que esta, sempre em um paralelepípedo será a mesma medida, terá a mesma medida que esta e terá a mesma medida que esta. Então são quatro medidas iguais, quatro medidas iguais e quatro medidas iguais, tá bom? Então vamos aprender a calcular o volume em um paralelepípedo. Então vamos lá, temos aqui as arestas, né? Uma aresta, outra, um monte de arestas, as vértices do paralelepípedo, né? E para calcularmos seu volume precisamos do comprimento, da largura e da altura. Então vamos ao volume, e lembrando que volume não é litros, não é quantidade de litros. Depois a gente vai converter para litro, tá bom? Volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. A altura também é chamada de profundidade, porque imagina que aqui é uma piscina. Você vai medir de cima para baixo, você vai medir a profundidade. Se for uma caixinha qualquer, você vai medir a altura dela, né? Então a altura também é a profundidade. Ok? Então é muito simples calcular o volume. Você pega os dados e coloca aqui, é só substituir. Então volume é igual, qual que é o comprimento deste nosso paralelepípedo? 6 metros. A unidade de medida, no caso metro, você não utiliza para fazer os cálculos. Apenas o valor, apenas a dimensão, no caso 6. Vezes 5, vezes a nossa altura, que é 4. Mas não esquecemos que também estamos multiplicando metro, tá bom? Metro, metro e metro, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então nosso volume é igual 6 vezes 5, 30, vezes 4. Então nosso volume será igual a 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Coloca o zero na frente. 12 e pega o zero do 30 e coloca aqui. Então deu 120.
Então, o nosso volume é igual a 120. 120 o que? Metros cúbicos. Sempre em metros cúbicos, centímetros cúbicos, seja lá o que for, ao cubo, tá bom? Por que, Marcão? Porque é metro vezes metro vezes metro. Então te dá metro ao cubo. Eu não entendi, Marcão. Por que metro vezes metro dá metro ao cubo? Por exemplo, se você tem 5 elevado ao cubo, o que você tem? Isso aqui é o mesmo que o quê? 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então é 5 vezes 5 vezes 5. 1, 2, 3 vezes. Então isso aqui é 5 ao cubo, é o 5 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Se você tem x elevado ao cubo, isso aqui é x vezes x vezes x. Porque aqui é elevado a 1, elevado a 1 e elevado a 1. E aqui temos multiplicação de potências com base expoente, né? Potência, base expoente. Multiplicação de potências com as bases iguais. Então você conserva a base que aqui está e soma os expoentes. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Está ali, ó. E a mesma coisa com metro cúbico. Por que metro cúbico? Porque você está multiplicando metro vezes metro vezes metro, a mesma coisa. Então, é o metro multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3, 3 dimensões, elevado a 1, elevado a 1, elevado a 1. Multiplicação de potências com as bases iguais, mantém a base, soma os expoentes. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Por isso que é metro cúbico, que aqui está. Sempre o volume é dado em metros cúbicos, porque estamos trabalhando com 3 dimensões. Uma dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Então é sempre elevado ao cubo, seja lá o que for, tá bom? Decímetro cúbico também, tá? Então encontramos aqui o que? O volume do nosso paralelepípedo em questão aqui, né? Este paralelepípedo aqui, ele tem um volume, ele possui um volume de 120 metros cúbicos. Ok, agora vem a pergunta, Marcos, mas quantos litros cabem dentro deste paralelepípedo? Quantos litros? Então agora vem uma medida que você precisa guardar para você. Guarda essa aqui para você. Você precisa saber disso. Você precisa saber que 1 metro cúbico, apenas 1 metro cúbico, ele é igual a 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Isso aqui você precisa guardar, você precisa conhecer em matemática. Porque se você não souber isso aqui, você não vai conseguir converter volume para litros. Então agora a pergunta é a seguinte, se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, isso aqui é fato. 120 metros cúbicos corresponde a quantos litros? Boa pergunta, hein? Então podemos utilizar a regrinha de 3 simples. Como que a gente vai fazer? Olha só. 1 metro cúbico, vamos colocar aqui, ó. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1000 litros, ok? Se 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, 120 metros cúbicos corresponde a quantos litros? Então você coloca aqui, ó, 120 metros cúbicos, né, que é o que a gente quer encontrar agora, corresponde a quantos litros? Então x litros que a gente não sabe, vamos encontrar o valor de x. E não se esqueça que será litros, que a gente não sabe. A única coisa que a gente sabe é que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. E 120 metros cúbicos é igual a x litros. Se você observar bem, é só multiplicar 1000 litros por 120. Mas para quem não sabe, vamos utilizar a regrinha de 3 simples. Para este caso aqui está fácil, mas há casos em que não dá para fazer direto. Então vamos utilizar a regrinha de 3 simples, que é isso aqui, tá bom? Se você observar aqui, eu aumentei de 1 para 120. De 1 aumentou para 120. De 1000 litros, vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, claro, porque se aumentou a quantidade de volume, então você também vai aumentar a quantidade de litros. Então são diretamente proporcionais. Esta aulinha aqui sobre a regra de 3 simples fala exatamente sobre isso, diretamente e inversamente proporcional, tá bom? E como isso aqui é diretamente proporcional, este vezes aquele é aquele vezes este. Este vezes aquele é igual a este vezes este. Você não utiliza as unidades de medida, no caso metro cúbico e litro. Isso aí você deixa para o final, para a resposta, que na verdade será em litros, né? Você pega apenas os valores. Então vamos colocar aqui de novo. 1 é igual a 1000. Tá ali. 1 é igual a 1000, né? Se 1 corresponde a 1000, 120 corresponde a x. Este vezes aquele
é igual a este vezes este. Então 1x, 1x, uma vez x, né, 1x, aqui está, vezes, é igual a este vezes aquele, 120 vezes 1000, 120 vezes 1000. Repito, estamos encontrando o valor de x, que é x litros, quantos litros contém o nosso paralelepípedo, tá bom? Então vamos lá. Então, 1 vezes x é x, né? Qualquer coisa vezes 1 é ela mesma, então x é igual a 120 vezes 1000. Como que você faz quando multiplica números que contêm um monte de zero assim, terminando com zeros? É muito simples. Você multiplica 12 vezes 1. Quanto que é 12 vezes 1? É 12, qualquer coisa vezes 1 é ela mesma. Então será 12. E aí você pega todos os zeros e coloca após o 12. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Então deu 120 mil. Então o que é 120 mil? É o valor de x. Então x é igual a 120 mil o que? Litros. Estamos procurando quantos litros contém o nosso paralelepípedo. Se for pedido para você em litros, o volume em litros, apesar de que isso aqui normalmente é chamado de capacidade, 120 mil litros. Qual é a capacidade daquela caixa d'água? 120 mil litros. Tá ok? Mas se for pedido também volume, é normal também. Ah, qual é o volume em litros da caixa d'água? Tá bom? É 120 mil litros. Então você precisa converter utilizando a regrinha de 3 simples e não esquecendo este fato aqui. Então na próxima aulinha a gente vai fazer mais um exercício para a gente praticar um pouquinho mais. E vamos utilizar, ao invés de metro cúbico, vamos utilizar o centímetro cúbico, tá bom? Se você gostou, por favor, clique no joia, se inscreva, deixe um comentário, compartilhe aí com amigos, familiares, etc. Marcos Aba aqui no YouTube com vocês novamente. E aí, meninos, sentiram dificuldade? Tá fácil? Tá difícil? Vão detonar? Eu vou estar aqui sempre para dar aquele suporte. Se a dúvida persistir, falem comigo, manda uma mensagem para mim. Pergunta, professor, não sei o que é isso, pausa o vídeo, volta lá no vídeo, quantas vezes forem necessárias. O importante é que vocês entendam, aprendam, absorvam, tá? A regra de 3. É fácil, é. O que vai dificultar é a interpretação. A regra de 3 composta é aquela coisa assim mais ou menos. Ah, e não deixem de estudar estatística, tá? Média, mediana, moda, frequência, tá? Porque estatística também é muito importante. E tá ali ligado aos 3, tá? Aos 3 grandes grupos. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Até mais. Fiquem todos com Deus. E abração.